Hoje nós começamos uma nova série que o apóstolo Lamartine está preparando para as próximas semanas também, e o tema é Procurando o Diamante da Honra. O primeiro texto que nós vamos ler agora então, Marcos capítulo 6, os versículos 4 e 5. Hoje nós vamos falar sobre a honra a Deus, amém? Então Marcos capítulo 6, os versículos 4 e 5, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Esse texto fala da honra a Deus. Nossa primeira palavra hoje, dentro desse tema, procurando o diamante da honra, eu não sei quais serão as próximas palavras, o apóstolo Lamartine é que está preparando os textos, as palavras. Mas eu creio que esse aqui é o principal, porque o princípio de honrar a Deus é fundamental, é essencial para as nossas vidas. É a base de todas as outras coisas que você recebe de Deus na sua vida. Se você de fato não estiver honrando a Deus na sua vida, muitas outras coisas vão entrar em desordem, né? E quando nós estudarmos esses textos, nós vamos ver que hoje nós vivemos um tempo de muita desonra. Nós vivemos uma cultura de desonra, você percebe isso? As pessoas têm cada vez menos respeito pelas coisas, têm uma atitude de rebeldia, uma atitude de valorizar muitas vezes as coisas erradas. Nós vemos os heróis de hoje em dia, muitas coisas que são propagadas como boas, na verdade você olha para aquilo e você fala, isso aí não é uma coisa boa. Não deveríamos estar honrando isso, mas as pessoas estão honrando aquilo que não merece honra e estão desonrando aquilo que realmente deveria ser honrado. Nós vemos um tempo em que os jovens desonram os mais velhos, os filhos desonram os pais, as pessoas de um modo geral desonram as autoridades. Agora, em todas essas coisas, nós estamos falhando, mas não há falha maior do que se nós estivermos desonrando a Deus. Porque o princípio da honra, ele me coloca diante da obrigação de honrar até quem não merece honra, mas tem uma posição de autoridade. Vamos explicar isso. A Bíblia diz para você honrar pai e mãe se eles forem muito bonzinhos? Não. A Bíblia diz para você honrar pai e mãe. Por quê? Porque é pai, porque é mãe. Ela não diz se o seu pai for maravilhoso, não errar nunca, então você deve honrá-lo. Ela não diz isso. O princípio de honrar os mais velhos. Por que é que nós honramos? Eu honro uma pessoa mais velha, eu nunca vi, eu não a conheço, eu não sei qual é o caráter dela, mas entrou uma pessoa mais velha, eu vou tratá-la com mais respeito. Esse respeito não vem da pessoa em si, eu não a conheço, eu não conheço o caráter dela, eu a respeito pela por ser uma pessoa mais velha do que eu. Eu respeito uma autoridade por ela ser autoridade, embora muitas vezes eu tenha que engolir seco, porque eu não gostaria de ter aquela pessoa como autoridade da minha vida. Muitas das nossas autoridades não são nada dignas, mas o princípio de respeitar a autoridade continua válido, concordam comigo? Então, com o princípio da honra, muitas vezes eu tenho que tratar alguém com honra por causa da autoridade que ela tem, ainda que ela não seja uma Brastemp, né? Não seja aquela pessoa mais digna. Agora, e quando a gente fala de Deus? Espera aí, agora é diferente. Deus em algum momento tem falta de honra? Deus em algum momento falha conosco? Em algum momento você pode achar que Deus não é digno da sua honra? Não. A palavra diz que Ele é digno de honra. Então, se eu falhar no princípio da honra com alguém, não é que seja desculpável, também está errado, é uma quebra de princípio e tem consequências. Mas eu estou falhando com alguém que também é falho. Agora, se eu falhar com Deus, a coisa é complicada, gente. A Deus eu nunca poderia, em hipótese alguma, em nada na minha vida, estar desonrando, amém? Porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é gracioso. Jesus morreu por nós, a Bíblia diz claramente, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, nós não merecíamos nada quando Jesus morreu por nós. Os nossos pecados nos faziam merecedores do inferno. E aí Jesus vem e morre por nós. O que é que eu posso fazer por Deus? O melhor que eu fizer ainda é pouco, concordam? Você já tentou fazer o seu melhor para Deus? E ainda assim dizer assim, Deus, eu sei que o Senhor merece muito mais. O meu melhor ainda não é assim algo
digno de ser exaltado, não é algo tão bom como deveria ser. O Senhor merece mais do que eu sou capaz de te dar. Esse é o sentimento de honrar a Deus. É saber que você faz o melhor para Ele e ainda assim você sabe que Ele merece mais. Deus não é como qualquer autoridade que muitas vezes falha, tem uma atitude indigna e você tem que honrar só porque é autoridade. Não. Deus é santo, é perfeito. Ele é digno do seu amor, de toda a sua atenção, do seu cuidado, de você dedicar a Ele a sua vida, de você realmente ter a alegria de dizer assim: eu sou um servo de Deus. Hoje, quando tantas pessoas são apegadas a querer receber honra humana, pessoas às vezes brigando por espaço político, espaço na igreja, brigando por títulos, a alegria maior que a gente tem na nossa vida é dizer assim: eu sou um servo de Deus. Amém? E com a sua vida buscar honrar a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre como muitas vezes na nossa vida, na nossa sociedade, pode acontecer de nós desonrarmos a Deus. E nós vamos falar dessas coisas para que você nunca tenha no seu coração uma atitude de rebeldia, uma atitude de desonra. Porque se você honrar a Deus, você vai ter as portas abertas para que todas as outras coisas entrem em harmonia. É no momento que a gente tem um encontro com Jesus e a gente realmente recebe o seu amor e a gente tem o retorno de dizer para Ele: Senhor, eu te amo, eu quero te servir. E você realmente coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida, que a sua vida começa a entrar em ordem. A sua vida começa a progredir, porque as coisas vão sendo colocadas no seu devido lugar. E Deus vai poder abençoar a sua vida, quando você estiver honrando de fato ao Senhor. Amém? Primeiro ponto que nós vamos falar aqui, é sobre a definição de honra. O que é honra, afinal de contas? Né? O que significa honrar a Deus? A palavra grega para honra é timê, e ela significa basicamente valorização. Na sua origem mais antiga, a palavra significa o peso em ouro. Ou seja, honrar significa dar valor, significa dar peso, autoridade. Quando você honra alguém, você está reconhecendo o valor que ela tem. Você está dizendo que há algo de precioso na sua vida. Quando você honra a Deus, você está dizendo que Deus é precioso para a sua vida. Amém? Então, pense comigo aqui. Se você tivesse na sua casa uma barra de ouro. Uau! Vale muito, não é? Onde é que você guardaria? O que você faria com isso? Coloca lá numa gavetinha cheia de badulaques, de coisinhas que você nem lembra mais para que serve? Não. Não vai ser ali que a pessoa vai procurar. Não é? Você vai colocar num lugar seguro, num lugar de honra. Se você realmente valoriza algo, isso significa que as suas atitudes, a maneira como você lida com aquilo, vai exaltar, vai valorizar aquilo. Então hoje o que nós percebemos? Muitas vezes nós não estamos valorizando as coisas que deveriam ser valorizadas. Nós estamos desonrando, muitas vezes, aquilo que deveria ser valorizado. E quando nós olhamos para Deus, então, o que é que significa honrar a Deus? Se a definição de honra é dar valor, é valorizar, significa que Ele tem que ser o primeiro na minha vida, amém? Antes até de qualquer coisa externa, antes de qualquer atitude externa, é no seu coração que Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Você precisa dar honra, dar o primeiro lugar para Deus. Nós demonstramos isso de muitas maneiras práticas. Quando nós procuramos fazer o melhor para Deus, nós estamos fazendo o quê? Valorizando, demonstrando que para nós existe algo de tremendo ali. O que é o contrário de honra? A palavra grega atimia, é humilhação. O oposto de honra é humilhação. Então, como é que nós estamos lidando com a honra? Nós estamos realmente colocando o Senhor sempre em primeiro lugar? Não somente declarando, mas vivendo isso? Estabelecendo para Ele o primeiro lugar nas nossas vidas? Honra significa dar valor. O contrário disso, o extremo oposto disso, é humilhação. Significa não dar valor algum. Significa achar algo desprezível, algo que pode ser descartado. Como é que é o Senhor na sua vida? Como é que tem sido o nosso relacionamento com Deus? Você honra a Deus em primeiro lugar? Você realmente está valorizando o Senhor? Ou o seu tempo com Deus é algo que você está achando desprezível?
De uma maneira prática, pensa comigo, quanto tempo a gente gasta para buscar Deus? Se Deus é honrado na minha vida, como é que na hora de decidir o meu tempo, eu não tenho tempo para buscar Deus? Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo hoje nem para ir à igreja. Então, nós estamos descartando, estamos considerando sem valor aquilo. Agora, se você realmente valoriza a presença de Deus na sua vida, você vai orar. Se você realmente valoriza a presença de Deus na sua vida, você vai buscar a palavra de Deus, porque é nela que você vai encontrar a direção, a sabedoria, tudo o que você precisa para fundamentar a sua vida. Amém? Então, em primeiro lugar, nós vimos a definição de honra. Honra significa valorizar, significa dar um lugar especial a algo, a alguém na nossa vida. Amém? Segundo lugar, a origem da honra. De onde é que vem a honra? Quero ler com vocês o texto que está em Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13, está aí na tela. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. O que esse texto está dizendo para a gente? De onde vem a honra? Em primeiro lugar, do coração, amém? Repita comigo: eu preciso honrar a Deus no meu coração. Porque a honra humana, ela pode ser somente exterior. Se eu tenho que respeitar uma autoridade, eu posso fazer isso de uma maneira exterior. Eu posso usar palavras bonitas para tratar com uma autoridade, eu posso reservar um lugar no primeiro banco para ele, eu estou honrando a autoridade quando eu faço isso. Mas no meu coração pode ser que eu não esteja honrando a pessoa. Eu estou fazendo aquilo por causa da autoridade que ela tem, mas no meu coração eu realmente não acho que aquela pessoa mereça honra, não é? Agora, com Deus, como eu falei, não existe essa incoerência, Deus sempre merece. E para Deus é inaceitável a honra somente de boca. Para Deus é inaceitável a honra apenas de protocolo, apenas de forma, apenas exterior. É lógico que existe também uma forma, né? Existe um jeito de se falar com Deus, existe uma maneira de reverência, de respeito. Quando eu me ajoelho, por exemplo, eu estou honrando a Deus. Eu estou dizendo: Tu és Senhor da minha vida. Eu estou me dobrando diante da majestade, amém? Mas se eu me dobrar meu joelho, se eu usar palavras bonitas, e Deus, na sua onisciência, olhar lá no meu coração, e não puder ver um coração grato de fato, isso vai honrar a Deus? Não vai. Então a honra, em primeiro lugar, ela tem que vir do nosso coração. Antes mesmo de pensar em qualquer atitude, a nossa obediência honra a Deus, nossos dízimos e ofertas são uma maneira como nós honramos a Deus. Eu me esforçar em chegar cedo no culto, para não perder nada, para estar aqui desde o começo, participar, tudo isso são atitudes pequenas que estão demonstrando que eu valorizo a Deus, eu estou honrando a Deus. Mas, mais do que tudo isso, é preciso que venha do coração. Aquele povo que o profeta Isaías está criticando, eles aprenderam a fazer as coisas, eles aprenderam rituais, eles aprenderam o jeito, eles aprenderam como é que tem que se portar no culto, e eles sabiam fazer tudo bonitinho. Eles sabiam qual era a hora de cantar, qual era a hora de ficar quieto, qual era a hora de se levantar, eles sabiam quais eram as roupas certas para ir no culto, eles faziam tudo certinho. Mas quando Deus olhava para o coração deles, não via um coração realmente grato. Então, esse ponto nos traz um confronto, gente, em que nós precisamos realmente orar e buscar Deus para dizer assim: Deus, purifica o meu coração, me livra de ser um religioso, amém? Me livra de ser uma pessoa que vai na igreja bater cartão. Se eu chego aqui e me sento e estou aqui participando de um culto, mas o meu coração está distante, minha mente está em outras coisas, eu estou pensando nas contas que eu tenho que pagar, ou eu só estou alegre com Deus quando está tudo em ordem, e aí quando eu tenho um problema eu já fico magoado com Deus, eu realmente não vou estar honrando a Deus se eu fizer isso. E nós corremos esse risco, porque o incrédulo, ele não vai correr o risco de ter uma honra só protocolar, porque ele nem vai honrar a Deus.
O incrédulo muitas vezes vai blasfemar, ele está em outro caminho. Mas você que está aqui buscando a Deus, você que veio hoje a esse culto, você precisa se perguntar, por que eu venho ao culto? Com que espírito, com que vontade, com que desejo, qual é a motivação do meu coração, quanto eu estou realmente amando a Deus? Talvez a gente tenha aqui no nosso meio pessoas que estão fazendo as coisas no automático, que perderam o vigor, aquela vida com Deus há muito tempo, e estão simplesmente vindo porque sabem que tem que vir, religiosamente. Mas Deus quer muito mais para a sua vida, amém? E Ele tem muito mais para nos dar. E Ele te ama e quer realmente ter uma comunhão viva com você, quer tocar no teu coração. Se em algum momento você perceber que diante das lutas, das dificuldades, você esfriou espiritualmente, e isso pode acontecer com qualquer pessoa, todo mundo aqui já deve ter passado por algum momento, talvez de esfriamento espiritual, em que você deixou de ter aquela vivacidade na sua comunhão com Deus. Pode acontecer diante das lutas, das dificuldades, até do nosso descuido em buscar Deus. Mas se isso acontecer, eu sei que existe uma fonte, amém? Eu sei que Deus continua vivo. Eu posso estar meio mortinho em algum momento da minha vida, posso ter me afastado, eu posso me enfraquecer, mas a fonte não está em mim, está na presença de Deus. E quando eu busco a Deus, eu vou ser avivado, eu vou ser cheio do Espírito, e cheio do Espírito eu vou honrar a Deus, amém? Olha, você devia pensar isso, você devia buscar avivamento, sabe por quê? Não só para ter uma vida melhor, para você ter mais fé para ver as coisas acontecerem, mas você devia buscar avivamento sempre, porque avivamento honra a Deus. Um povo avivado honra a Deus. Um povo religioso é vergonha para Deus. Um povo religioso desonra a Deus, porque ele merece tudo, ele merece o melhor. E se nós estivermos frios, apáticos, estamos desonrando a Deus. Desonra não é só quando a gente fala mal. Falar mal é blasfemar. Mas se nós que somos povo de Deus, fomos amados por Deus, recebemos a sua graça, recebemos o seu perdão, temos acesso a Ele todos os dias, o Espírito Santo habita em nós, e aí nós vamos ser frios, estamos desonrando a Deus se fizermos isso. Por isso a gente precisa buscar sempre avivamento nas nossas vidas, amém? Porque Deus quer ver no nosso coração a honra. Mais do que as atitudes formais, a honra parte em primeiro lugar do coração, e Isaías diz claramente que só assim vai ser aceita a nossa honra a Deus, amém? Queria falar com vocês agora sobre as consequências da desonra. Veja lá o texto de Marcos 6 que nós lemos, no versículo 4 e 5, nós já lemos no início, né? Agora eu queria ler com você um texto um pouco mais longo, que explica melhor o que estava acontecendo ali. Lucas 4, versículo 16 ao 30, por favor, coloque na tela para a gente. Esse texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. E perguntavam: não é esse o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Esse texto de Lucas está nos explicando o contexto em que acontece a desonra a Jesus.
no texto que nós lemos inicialmente. O que acontece é que na sinagoga, Jesus está ali e ele lê o texto do profeta Isaías, o capítulo 61 de Isaías, que é muito conhecido: o Espírito do Senhor está sobre mim. E esse texto anunciava a vinda do Messias. Durante anos, décadas, séculos, esse texto era lido nas sinagogas. E o judeu esperava pelo dia em que o Messias viria. Esse texto anuncia que o Messias viria para trazer cura, libertação, poder de Deus. Quando Jesus lê o texto, eles ficam admirados e falam das palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus. Só que Jesus aqui está na sua terra, na cidade onde ele morava. Na cidade onde as pessoas o conheciam desde pequenininho. Onde tinha gente ali, da idade de Jesus, que talvez tivesse brincado com Jesus. Quando ele era criança, tinha subido em árvore junto com ele. Eles conheciam seu pai e sabiam que ele era apenas um carpinteiro, não era um homem de grande autoridade, de grande poder. Não é? Então eles começam a dizer assim: espera aí, quem é esse aí? Jesus disse assim: hoje se cumpriram essas palavras aqui diante de vocês. Sabe esse texto que há tanto tempo vocês estão lendo aqui, que o profeta Isaías disse que o Messias viria? Pois é, chegou o dia, estou aqui. E eles disseram assim: espera aí, o filho do carpinteiro? Aquele que a gente conhece desde criança? Não. E começaram então a se enfurecer daquela atitude inicial deles de dizer que palavras de graça saem dos seus lábios. Eles passaram a se enfurecer e tentaram matar Jesus. Só não mataram porque simplesmente não era a hora e Jesus não permitiu. E de uma maneira milagrosa diz que Jesus saiu no meio deles assim, foi embora. E aí qual é o texto que Jesus cita? Qual é a palavra que Jesus diz a eles? Não há profeta sem honra senão na sua própria terra. E aí nós vemos o contexto, então, em que na sua terra, Jesus não pôde fazer milagres, senão umas poucas curas. Perceba a consequência da desonra. Irmãos, se um dia eu orar por você, e eu não tiver fé suficiente, você não for abençoado, tudo bem, eu assumo toda a responsabilidade da minha falta de fé. Eu posso ter mais fé num momento, eu posso ter menos fé em outra. Pode ser que no outro dia você tenha mais fé do que eu e você devorar. É verdade ou não é? Nenhum de nós aqui é perfeito, gente. Mas Jesus é perfeito, amém? E Jesus não pôde curar muita gente ali. Jesus não pôde fazer milagres naquele lugar por causa da desonra, por causa da incredulidade. Como é que eles desonraram a Jesus? Quando disseram: esse aí, não acredito que ele seja ninguém. Não acredito que ele seja o Filho de Deus. Não acredito que ele tenha poder. Nós não desonramos a Jesus simplesmente quando blasfemamos, quando dizemos palavras terríveis contra ele. Nós desonramos a Jesus quando simplesmente não cremos nele como Senhor da nossa vida, quando não cremos na sua palavra. Ele disse: hoje se cumpriu essa palavra, e eles não creram. O Messias veio para trazer libertação e eles não foram libertos. Veio trazer cura e eles não foram curados. Veio fazer milagres e eles não foram alvo de milagres, não viram milagres de Jesus. Então veja a consequência da desonra. Se você desonra a Deus, você está fechando as portas da bênção de Deus sobre a sua vida. Se você desonra a Deus, você está impedindo que o poder de Deus venha sobre a sua vida. Deus estava pronto a abençoá-los. A palavra já estava profetizada há séculos de que o Messias viria e trazia libertação aos cativos. E no momento em que aquela palavra se cumpre, eles dizem: não acredito, não pode ser. Desonraram a Jesus. Imagina só, é como se hoje nós esperamos pela volta de Jesus, amém? Imagina se ele voltasse e você de repente: epa, o povo foi e eu estou aqui, perdi. Foi o que aconteceu com eles. Estava profetizada aquela palavra há tanto tempo, e no dia que ela se cumpriu, eles disseram assim: não creio, não pode ser. Eu esperava que o Messias chegasse
com um exército aqui. Eu esperava que o Messias chegasse como um rei, cheio de pompa. Agora, esse aqui, filho do carpinteiro? Não acredito que esse aqui possa ser o Filho de Deus. E aí então, por desonrarem a Deus, eles perderam a bênção de ver os seus milagres. Então o que nós vemos nesse texto é que Jesus tratou com firmeza a questão da desonra. Declarou a eles, na cara deles, o que eles estavam fazendo. E eles ficaram enfurecidos com isso. Jesus não ficou passando a mão na cabeça e dizendo, não, olha, vocês me desonraram, mas deixa para lá, não tem problema esse negócio de desonra. Tem problema sim. E eles perderam a oportunidade de serem tremendamente abençoados por Deus, porque não honraram a Jesus como Senhor. Não creram nele como deveriam crer. Amém? Então, para finalizar, eu quero falar com vocês sobre algumas pessoas que honraram a Deus e foram abençoados. Acabei de falar sobre as consequências da desonra, mas nós vamos ver agora algumas pessoas para ilustrar como as pessoas realmente podem ter um caminho diferente. E você pode ter um caminho diferente, amém? Você pode honrar a Deus na sua vida e receber a bênção, os benefícios, o fruto dessa honra. Quero citar para você apenas 3 casos aqui, bastante conhecidos. Um deles é o do oficial romano, que está lá em Mateus 8, versículos 7 ao 10. Esse texto é bastante conhecido, mostra um oficial romano que chegou diante de Jesus, logo no início do ministério de Jesus, ele entrou em Cafarnaum e foi buscar a Jesus para que ele pudesse curar o seu servo que era paralítico. E ali aconteceu uma coisa tremenda, que se por um lado, no texto que nós lemos no início dessa palavra, Jesus se admirou da incredulidade das pessoas, aqui o texto diz que Jesus se admirou da fé desse homem. Porque ele, sendo um centurião, sendo um homem, como ele diz mesmo assim, eu sou homem sujeito à autoridade. E ele diz para Jesus assim, Jesus, não precisa ir comigo. O meu servo está lá, ele está sofrendo, ele é paralítico, ele está atormentado, mas se o Senhor somente declarar uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. O Senhor não precisa nem ir até lá, não se dê esse trabalho, eu sei o que é autoridade, ele disse. Eu recebo ordens e cumpro, e tenho pessoas debaixo da minha autoridade, quando eu digo vai, ele vai. Então eu sei que o Senhor tem autoridade, e se o Senhor somente declarar uma palavra, o meu servo será curado. Amém? E esse homem recebeu a bênção que ele foi buscar. Ele recebeu o milagre que ele foi buscar. Ao contrário daqueles da cidade de Jesus, de Nazaré, que desdenharam dele, dizendo, quem é esse? Esse é o filho do carpinteiro. Esse aqui, sendo um estrangeiro, olhou e disse assim, Jesus, eu acredito e acredito tanto que o Senhor não precisa nem gastar o seu tempo, o Senhor não precisa estar lá pessoalmente, o Senhor não precisa nem botar a mão, eu sei que o Senhor põe a mão sobre as pessoas, elas são curadas, o Senhor não precisa nem fazer tudo isso, porque eu sei que basta uma palavra tua e ele será curado. E essa atitude chamou a atenção de Jesus. O texto diz que Jesus ficou admirado da sua fé, e aquele homem recebeu aquilo que ele foi buscar, amém? Então honre a Jesus. Você honra Jesus quando você dá crédito para a sua palavra. Você honra Jesus quando você declara a sua fé. Quantos aqui estão passando por algum problema difícil? Quantos aqui estão passando por um problema que parece insolúvel, humanamente não tem solução? Quando você diante do seu problema diz assim, Jesus é maior do que o meu problema. Quando você diz, Jesus tem poder para resolver essa questão. Eu não sei o que fazer, mas eu creio no poder do Senhor. Eu não vou buscar fora, eu não vou buscar recursos fora, eu vou buscar em Jesus. Sabe o que é isso? Honra a Deus. A nossa fé honra a Deus. A nossa declaração de fé, quando as pessoas dizem, meu irmão, o ano que vem vai ser difícil, o ano que vem vai ser uma crise, vai estar tudo ruim, você diz, eu creio que Deus vai sustentar a minha vida. Pode ser que seja um ano difícil, na conjuntura econômica mundial, tudo bem, mas eu creio que minha vida está nas mãos de Deus. Isso honra a Deus, amém? Então glorifica a Deus, pode aplaudir o Senhor. Uma atitude de fé sempre
honra a Deus. O segundo caso que eu quero citar para vocês, de uma pessoa que honrou a Deus, também bastante conhecido, muitas vezes pregado, está lá em Marcos, capítulo 7, versículo 27 ao 30. Diz lá: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Aqui conta a história de uma mulher cirofenícia. Mais uma vez, uma pessoa estrangeira, uma pessoa de origem grega, que vivia na região cirofenícia, que hoje corresponde ali à região do Líbano e da Síria. Jesus, provavelmente para descansar um pouco, porque as pessoas não davam um segundo de trégua para ele, andando por Israel, ele se ausentou, saiu do país. A única vez em que Jesus faz isso. Ele cruzou a fronteira e saiu do seu país. E ali, essa mulher vem e diz assim: Senhor, a minha filha precisa. E ela importunava, insistia com Jesus. E Jesus dá uma resposta para ela, que deixa a gente até às vezes meio chocado. A gente diz assim: puxa, por que Jesus respondeu de uma maneira assim dura para ela? Em primeiro lugar, o que Jesus estava falando era a verdade. Naquele momento, era o momento de Jesus. Em primeiro lugar, ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. O evangelho seria pregado ao resto do mundo depois. E essa mulher entrou meio fora de hora, mas ela precisava muito daquela bênção. E Jesus, então, vendo a fé no coração dela, ele disse assim: filha, não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Eu acho que metade de nós aqui diria assim: ah, é? É assim que o Senhor me trata? É isso que é? O senhor fica falando de amor por aí, e agora me trata desse jeito? Não quero mais também, virava as costas, batia o pé. Você faria isso? Não. Possivelmente, hein? Receber uma palavra dessa. Mas essa mulher não fez isso. Ela honrou a Jesus. Ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. E se o Senhor me der a sua migalha, é suficiente para salvar a minha filha. O Senhor é tão tremendo, tão poderoso, que eu não preciso que o Senhor manifeste todo o seu poder. Basta uma migalha do poder de Jesus para que o meu problema seja resolvido. E ela tinha um problema terrível, uma filha endemoniada. Então, a atitude dela de fé honrou a Jesus. E Jesus disse assim: por causa desta palavra, presta atenção na sua palavra, amém? Entenda o que está sendo dito aqui. O que é que Jesus disse para ela? Por causa dessa palavra. Vigie os teus lábios. Pense no que você vai dizer. Pense no que você vai declarar. Tenha declarações de fé na sua boca. Tenha declarações de honra a Deus. Se você vive murmurando, reclamando, se você vive amargurado, se você vive olhando para os problemas, se você, em vez de declarar o poder de Deus, você declara o tamanho dos seus problemas, você não está honrando a Deus. Mas aquela mulher honrou a Deus com as suas palavras. Ela não fez muita coisa. O que ela fez? Um diálogo, uma frase. E Jesus disse assim: por causa dessa tua palavra, vai, tua filha está liberta. Amém? Então, quando nós honramos a Deus com as nossas palavras, nós vamos ver o poder de Deus manifesto na nossa vida. Ela sabia que bastava uma migalha, um movimento de Jesus seria suficiente. E mais uma vez, nós vemos uma pessoa estrangeira, uma pessoa que não vivia o contexto religioso em que Jesus tinha chegado ali, recebendo a bênção do Senhor, porque honrou a Jesus. E o terceiro e último caso que eu quero citar para vocês, foi o ladrão na cruz. Todo mundo conhece o texto. Jesus foi crucificado com mais duas pessoas. Havia dois ladrões, um à direita e um à esquerda de Jesus. Um desses ladrões, o bicho era tão ruim, gente, era tão ruim, vamos concordar aqui, era tão ruim, que o cara está sendo morto, crucificado, e ainda ficava zombando. Ele tinha tempo para pensar em zombar de Jesus, em desonrar Jesus. Se estivesse ali sendo morto, sendo condenado, sendo crucificado,
Você ainda ia ficar pensando em quem está do seu lado? Aquele homem teve uma atitude de desonra com Jesus. Tira nós todos daqui então, se você é o Filho de Deus. Mas o outro, ainda que estivesse sofrendo, ainda no momento de dor, ainda no momento de desonra, ele pôde perceber que havia algo diferente em Jesus. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Tinha alguma coisa de pompa ali? Tinha alguma coisa de honra humana? A coroa que Jesus estava usando era de ouro, tinha pedras preciosas. Como é que era a coroa que Jesus estava usando? De espinhos. Ser crucificado era honra? Não. Desonra, vergonha, morte dolorosa, terrível, dor alucinante, exposto publicamente para todo mundo ver. Aquele ladrão conseguiu olhar para Jesus e ver honra em Jesus, no momento de maior desonra que Jesus sofreu. Ele conseguiu ver glória em Jesus no momento de maior humilhação. Ele conseguiu ver poder em Jesus no momento em que ele se fez fraco por nós. E ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Mais uma vez, o poder de uma palavra, o poder de uma declaração de fé, o poder de uma declaração que honrou a Jesus. E esse homem, eu digo para vocês, se existe sorte, esse homem foi um homem de sorte. Porque ele fez tudo errado na vida, ele foi condenado justamente, ele era um ladrão. Mas na hora de morrer, onde é que ele está? Um dia antes daria certo? Não. Um dia depois daria certo? Não. Em todos os dias da vida dele, o único dia que Jesus estava ali era aquele. E ele está ali morrendo, e olha para o lado, Jesus. Isso é ter uma segunda chance que... E ele disse assim, mas ele aproveitou essa chance, amém? Não adianta ter a chance e não aproveitar. O outro também estava lá. O outro estava lá, mas blasfemou, desonrou a Jesus. Teve uma chance na hora de morrer, de se arrepender de tudo, e sem ter oportunidade, sem ter tempo de fazer nada de bom, simplesmente dizer, Senhor, lembra-te de mim, mas um deles não quis fazer isso. Agora, aquele que honrou a Jesus, e disse assim, Senhor, veja bem, ele não fez nem grande coisa, fez? Ele falou, Senhor, Tu és majestoso, maravilhoso. Ele declarou um salmo lá de adoração, ele cantou um cântico para Jesus, ele fez uma poesia, ele só falou assim, Senhor, lembra-te de mim. O que é isso? Humildade, reconhecimento da grandeza de Jesus, reconhecimento do seu poder, reconhecimento que era o Senhor da vida que estava morrendo ali por ele. E aquele homem foi salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, Jesus disse. Amém? Então eu quero orar junto com você nesse momento. Sabe, pode ser que as dificuldades da vida, as lutas, sofrimentos, tenham empanado um pouco a sua fé. Em alguns momentos a gente sofre isso. Outras vezes, não são nem os problemas. Às vezes até a prosperidade faz a gente se afastar um pouquinho de Deus e a gente se descuida, está tão envolvido com as coisas desse mundo que o nosso coração esfria, a gente esquece o quanto a gente precisa de Jesus, o quanto a gente depende dEle, o quanto tudo que nós somos e temos depende dEle, o nosso futuro eterno depende dEle. E nós deixamos de ter um coração grato. Hoje, você pode clamar a Deus por um avivamento na sua vida. Porque se você for um homem ou uma mulher de fé, você vai honrar a Deus. Se você andar cheio do Espírito, você vai honrar a Deus. E Deus quer muito mais do que o cântico que nós vamos cantar. Ele disse lá, o profeta Isaías já avisou, de boca somente eu não quero, eu quero um louvor de coração. Então hoje nós podemos dizer, Senhor, se meu coração está frio, perdoa a minha frieza, mas me ajuda. Se eu não tenho a fé que eu deveria ter, me perdoa, mas me aceita assim mesmo e me ajuda a crescer na minha fé.
E nós podemos sair daqui com uma atitude, com uma decisão, com uma declaração, como aquelas pessoas foram salvas, libertas, curadas, por uma declaração. Você pode hoje declarar: Senhor, ainda que eu seja tão pequeno, falho, não tenha conseguido viver uma vida digna como eu deveria, não tenha conseguido honrar ao Senhor como eu deveria, hoje eu estou aqui para dizer: Tu és o Senhor da minha vida, e eu quero mais do Senhor, eu quero viver uma vida aos Teus pés, eu quero viver uma vida marcada pela Tua presença, e Deus vai renovar a sua vida nessa tarde, amém? Nós nos colocamos diante do Senhor para declarar: sim, nós queremos mais, ó Deus, mais da Tua presença, mais da Tua unção, ó Deus, queremos mais da nossa comunhão contigo, ó Deus, queremos ver a Tua graça manifesta nas nossas vidas, o Teu poder, ó Deus, queremos falar do Senhor, do Teu amor, do Teu poder, da Tua palavra, te honrar testemunhando diante desse mundo, ó Deus, sem ter qualquer vergonha, qualquer temor de falar do poder que transformou as nossas vidas e nos libertou dos nossos pecados, ó Deus. Nós queremos te honrar com tudo o que fizermos, ó Deus, com as nossas atitudes, com os nossos lábios, com a nossa declaração de fé, ó Senhor. Por isso, no nome de Jesus, aviva cada um de nós aqui. Nós queremos ter mais fé, queremos ser mais cheios do Espírito, não só pelas bênçãos que recebemos, ó Deus, mas porque cheios do Espírito vamos honrar o Teu nome, Senhor. Enche-nos cada dia, ó Deus, enche-nos nessa tarde, Pai, que saímos daqui renovados, dispostos, ó Deus, a ter um novo tempo contigo, ó Deus, um tempo de renovação, de restauração nas nossas vidas, ó Deus, um tempo de honrar ao Senhor como nunca honramos na nossa vida, no nome de Jesus, amém.